irmãos de Ideal Espírita. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, depois de 2 anos afastados presencialmente, voltando gradativamente às nossas atividades normais. Essa casa que também é minha, é a casa a qual milito quando posso. E hoje nós falaremos sobre um tema bastante importante dentro do Evangelho proposto por Jesus. Honrar teu pai e tua mãe. Mas antes de chegarmos especificamente ao tema, gostaria de encaminhamentos dos conceitos familiares através de alguns períodos da história, para nós entendermos a lógica do pensamento de família na época de Jesus, até chegarmos à contemporaneidade com a nossa lógica familiar nos dias de hoje. Diversos antropólogos, historiadores, apresentam que as primeiras formações familiares eram de grupos humanos em sociedades nitidamente matriarcais, na qual as mulheres detinham grande força e grande autoridade, por alguns motivos. Entre eles, a vinculação da gestação com a retirada da forma de sobrevivência da natureza. Esse modelo de sociedade vigorou por muito tempo. Inclusive, as primeiras organizações, nesse sentido, vão dando à mulher também a figura da primeira divindade existente, que é a Vênus paleolítica, que é uma expressão de divindade vinculada também ao feminino. Com o advento da agricultura, esses grupos que eram nômades passaram a sedentarizar-se e, portanto, passaram a viver em grupos cada vez mais vinculados àquela região onde plantavam e colhiam. E é também a partir desse momento que surge a primeira ideia de posse, do ponto de vista territorial. Inclusive, o Jean-Jacques Rousseau afirma que as mazelas da sociedade começam a surgir a partir do momento que o primeiro homem traça o primeiro espaço e diz: isso é meu. A partir daí, segundo o filósofo iluminista, iniciam-se todas as grandes mazelas do mundo. De sorte que, a partir do momento do sentimento de posse e propriedade, nós começamos a ter uma transição da sociedade matriarcal para a sociedade patriarcal, como uma forma de garantir aos descendentes do líder daquele grupo o poder e a supremacia sobre aquela sociedade. Então começa-se a organizar sociedades de cunhos patriarcal com uma forte supremacia do homem sobre as demais categorias da sociedade, incluindo mulheres e crianças. Mas nem toda a sociedade tinha essa mesma conjuntura. Isso era variável de período, de localidade. Um exemplo que nós podemos ter é a sociedade espartana, em que os filhos do sexo masculino, ainda na antiguidade clássica, eram levados pelo Estado para o treinamento militar e lá permaneciam dos 7 até os 18 anos, se sobrevivessem ao treinamento militar. E nesse período, eles detinham ali todo o controle feito pelo Estado para viver uma vida legitimada a essa circunstância militar. Se nós formos para Atenas, a lógica já mudava de forma contundente, pois agora as crianças elas eram educadas em lares também patriarcais, com forte predomínio masculino. As mulheres ficavam praticamente reclusas nas casas, sem poder
sair a não ser com a permissão dos pais, e esses núcleos familiares tinham uma lógica de subserviência à figura paterna. A sociedade judaica, a qual Jesus fazia parte, não era muito diferente. A lógica era absolutamente a mesma. Os casamentos eram acordos entre famílias, que eram firmados muitas vezes com os jovens ainda em idade de adolescentes ou pré-adolescentes. Mas nessa sociedade especificamente, uns valores são muito importantes para nós compreendermos a lógica do cristianismo, que é exposto no Decálogo, mais precisamente no Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, já apresenta-se entre o Decálogo a lógica dos indivíduos honrarem o pai e a mãe, apesar da supremacia masculina. E eu queria chamar a atenção a algo muito importante que por vezes passa desapercebido. A lógica da sociedade moderna, ainda com todos os seus elementos fundadores, se inspira muito na sociedade judaica, mas a ordem familiar é romana. E aí nós vamos entender muito dos motivos da expansão romana e a expansão da sua cultura. A família romana era algo muito importante e que vai ser muito consolidado pelo cristianismo, até porque nós sabemos que a difusão do cristianismo vai se dar durante o período medievo sobre a lógica do pensamento romano e, óbvio, com a inserção de elementos da Grécia, porque toda a filosofia que constitui o cristianismo está em Sócrates, Platão e Aristóteles, a partir dos dois principais pensadores, Agostinho e Tomás. Então essas relações e essas conexões que estão sendo feitas, e nós precisamos entender a história da humanidade não de forma linear, porque não é esse o objetivo. A lei do progresso, ela não trabalha de forma linear, como muitas pessoas pensam. Às vezes a lei do progresso, ela toma caminhos um pouco tortuosos para nós compreendermos as relações e vínculos. Mas nós temos que entender que os eventos eles ocorrem com um motivo. E esses intercâmbios de povos, essas relações culturais que ocorreram no mundo, fazem com que vários elementos vão se consolidando, vão se ajustando e, obviamente, vão se construindo. Quando estudava as sociedades africanas, percebi que as crianças não sofrem castigos físicos. Todos os dias, quando termina o cotidiano, e os mais velhos estão ali observando naquele pequeno núcleo familiar as atitudes das crianças, dos adolescentes, eles se sentam no terreiro. Algo muito comum, inclusive nessa época em que as famílias se reúnem e ficam conversando em torno de uma fogueira. Eles fazem isso com muito mais frequência, porque são vilas pequenas, então eles costumam comungar dessas relações. E em vez de castigar fisicamente essas crianças, eles começam a contar histórias. Histórias de cunho mitológico, fantasioso, com um objetivo educativo, para levar essas crianças à reflexão, para que eles pensem sobre suas atitudes, porque determinadas ações feitas pelos personagens levam o indivíduo àquela reflexão e, consequentemente, a tomar decisões mais seguras dentro do seu cotidiano. Eu me lembro que quando ensinava sobre cultura afro para garotinhos de 5ª série, na minha época, hoje 6º ano, até o 9º ano, quando falei isso para os meus alunos, principalmente os do 6º ano, eles falaram assim: eu queria ir para a África para não apanhar dos meus pais. E é óbvio que nós devemos também fazer uma distinção entre palmadinhas leves pedagógicas, que por vezes nós recebemos dos nossos pais, mas por vezes não
distribuímos aos nossos filhos, porque os conceitos pedagógicos mudaram, a violência física a partir do espancamento, que são coisas muito diferentes. Permita-me uma alusão particular. Eu sempre gosto muito de contar essa história porque ela é hilária, mas ela também foi importante para mim. E leva em consideração a importância dos nossos pais estarem atentos às nossas condições espirituais na prática. Quando eu estava na escola, ali no Ensino Fundamental 1, entre a primeira e segunda série, que seria hoje o segundo ou terceiro ano, eu não me lembro com precisão qual dos 2 anos, eu era muito jovem, mas eu me lembro do evento. Eu detestava estudar. Eu achava isso uma coisa terrível, eu gostava de jogar bola. Apesar de ser um grandíssimo perna de pau, adorava jogar futebol e passava horas e horas jogando futebol, se assim pudesse. Então eu ia para a escola e todos os dias eu fingia que estava doente. E sentia dores terríveis, dor de cabeça, dor de estômago. Todo dia era uma dor nova. Meus pais, preocupados, eu sou filho único, e então observavam aquilo e me levavam ao médico e faziam exames, ia. Vocês são muito mais jovens do que eu, mas tinham um cartão do INSS, à época ainda chamado INAMPES, que era o famoso SAN 15. Pessoal que tem 40 anos para cima vai lembrar com muita tranquilidade. Quem tem menos do que isso provavelmente não vai se lembrar. Então ia cedo para o hospital, fazia exames e não diagnosticava nada. E aí eu chegava doente em casa, deitava um pouco, tirava um cochilo. Poucas horas depois eu estava ótimo, são e salvo, sem nenhum problema. Minha mãe então desconfiou. E um dia eu cheguei em casa e ela me deu um remédio por nome Magnopirol. Também o pessoal da geração de 40 vai se lembrar. Horrível, muito pior que dipirona. Dipirona parece um doce, de tão ruim que era o tal do Magnopirol. Mas ela não me deu nenhum remédio, na verdade era um chá amargo, horrível, que eu não sei até hoje que chá é esse. Eu tomei um chá, então o analgésico fez efeito, e eu sarei. Minha mãe então disse, já sei qual é a doença dele. Nada aconteceu no dia seguinte. Isso já quase todos os dias, por alguns meses, eu adoecendo e tal. E aí cheguei um dia, novamente adoeci, aí morava muito perto da escola, e desci para minha casa. Para quem conhece ali a Padre Gilberto, na Alvinha, já era a pessoa ativa ali no tempo. Na Alvinha me leva pela mão até a escola, da escola para casa. Eu morava muito perto, eu morava na Guilherme Aguiar, e a escola é na José de Melo, assim, na esquina. Da minha casa é coisa de 30 segundos, 1 minuto no máximo de caminhada lenta. Na Alvinha me deixou em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe deu 3 doses não homeopáticas de currião. E disse, eu já sei qual é a sua doença. E se adoecer de novo, amanhã tem dose dupla. Miraculosamente, eu sarei. Estou estudando até hoje. Sou professor, curiosamente lido com escola até os dias de hoje. E eu brinco muito com ela por conta disso até os dias de hoje. Ou seja, ela percebeu uma conduta equivocada da minha parte. Corrigiu da forma que ela achava que deveria. E que foi fundamental para mim naquele momento específico e fez com que eu mudasse de rota a partir dessa reflexão. Ou seja, daqueles modelos familiares antigos que eu citei, ao modelo de família contemporâneo, nós temos aí uma transformação gigantesca em todos os sentidos. Que não terei tempo para abordar cada tipo de família contemporânea que nós temos hoje. Seria necessário uma outra palestra apenas para abordar esse tema especificamente. Mas nós entendemos que a noção de família está atrelado à grande família espiritual, a qual
os 7 bilhões de encarnados no planeta Terra e mais os bilhões de desencarnados compõem isso só no orbe terreno. Se nós pensarmos no universo, isso se torna muito mais amplo. E aí nós não temos condições matemáticas de calcular quantas pessoas ou quantos seres existem no universo, pois são bilhões de galáxias. Então nós não podemos fazer essa conta, até porque ela seria puramente especulativa, sem nenhuma base científica, até porque nós não sabemos quais os tipos de vidas inteligentes e quais os tipos de matéria existente em outras orbes, em outras galáxias, e ainda se existem outros diversos planos para além daqueles que nós conhecemos. Então o processo é muito mais complexo e muito mais amplo. Mas vamos ficar mais no nosso processo terra a terra, em cima daquilo que Jesus vai nos dizer sobre isso. Meu reino não é deste mundo. Então Jesus está deixando claro na sua perspectiva que a terra é apenas uma escola de passagem para todos nós espíritas e espíritos que aqui estamos. E quando eu falo espíritas, falo de nós, espíritas. Quando falo espíritos, falo de todos os habitantes do planeta. Para além de estarem encarnados ou desencarnados. Mas quando chama a atenção dos espíritas, é porque nós espíritas temos uma visão um pouco mais ampla dos eventos. Isso não quer dizer que somos melhores do que os outros. Muito pelo contrário, nós temos maior responsabilidade. Vou plagiar o tio Ben do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ou seja, com grandes conhecimentos, nós temos mais responsabilidades porque compreendemos essa relação. Então, quando nós temos desde o Decálogo, e passando por Jesus, quando ele diz, o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe, é fundamental para que nós entendamos essas relações de parentesco. E nós temos então, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência a que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe. Eu me lembro de uma história, que não vou citar nomes para preservar os envolvidos, obviamente, de uma pessoa que adotou uma criança. E criou essa criança com todo amor e carinho, durante a vida inteira dele. Deu acesso àquilo que ele podia oferecer em matéria de conhecimento, de educação. E em determinado momento, quando esse senhor ficou velho, esse filho simplesmente o abandonou. Deixou ele numa condição de sofrimento tão grande que ele morava num quarto no fundo da casa que era dele. A casa era do senhor. O filho se apossou da casa, construiu um cômodo no fundo, sem banheiro. Ele não podia usar o banheiro da casa, então ele tinha que fazer suas necessidades naquele ambiente ali. E ele tinha goteira, tinha infiltração, era um ambiente muito inapropriado para qualquer pessoa conviver. E ele acabou indo para o albergue. E passou no albergue muitos anos. Em determinado momento, o filho, precisando dos recursos do pai, convenceu o pai a voltar para casa. E voltou para aquele mesmo ambiente nocivo.
e permaneceu alguns anos, até que ele não suportou mais e retornou para o albergue, onde permaneceu até o final da sua existência. A nossa primeira impressão é de julgar esse filho. É natural, a nossa sociedade ela tende a fazer julgamentos. E hoje em dia, mais ainda. As pessoas vestem suas togas nas redes sociais e fazem julgamentos o tempo todo. É algo, inclusive, bastante nocivo, de forma geral, para a sanidade mental. E então nós podemos julgar esse filho, que está equivocado. Ele não honrou seu pai, obviamente. Mas nós também precisamos visualizar por uma questão reencarnatória mais ampla. Quem foi esse pai em outra existência? Quem foi esse filho? O pai se redimiu. O filho arrumou um problema para ele. Porque a família era o momento de se amparar as arestas. Era o momento de se ajustar àquilo que estava desajustado. Mas ele optou, talvez, por reminiscências pretéritas, de se vingar, de fazer algo que foi feito com ele na sua visão do inconsciente, de perseguições pretéritas. Nós não sabemos. Essa resposta do plano de vista espiritual eu não tenho, estou apenas conjecturando. Mas a partir do momento que ele descumpre esse mandamento, ele vai responder perante a lei universal o seu equívoco, porque o pai cuidou dele, mesmo não sendo filho de sangue. Ele adotou aquela criança, amou aquela criança, educou aquela criança, com tudo aquilo que ele tinha condições de fazer, que é algo também que muitas vezes nós não conseguimos entender nessa perspectiva. Educar filhos e pai não vem com manual de instrução. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis que nós temos. E cada filho tem uma característica específica. Quando eu ouço aquela frase, mas os pais educaram os filhos do mesmo jeito e um deu errado, a educação foi errada. Não se educa duas pessoas diferentes da mesma forma. Duas pessoas diferentes requerem educações de estilos diferentes, com perspectivas diferentes. E digo mais, nem um pai nem uma mãe admite isso, mas é lei de afinidade, gente. Toda família tem o filho ou filha favorita de um ou de outro. Ninguém assume. Vai dizer que não, que ama os dois igual, mas existe uma lei natural de afinidade. Isso não quer dizer que desgosta do outro. E, em geral, pode observar, sempre o mais amado é o filho pródigo. Para quem não se lembra da parábola do filho pródigo, é aquele que dava mais trabalho. Vocês devem se lembrar da parábola, né? Eram dois filhos. Inclusive, foi uma das parábolas que eu tive mais dificuldade de compreender entre as parábolas de Jesus. Porque eu achava inadmissível. Eu pensava como o filho mais velho que ficou ali o tempo todo ao lado do pai, trabalhando e honrando o pai. De repente o pai faz uma festa para receber aquele que vivia na vida de equívocos. E a expressão do pai é: meu filho, tudo que é meu é seu. Esse estava perdido e foi achado. Eu demorei muito para entender essa lógica. Eu falo muito, gente, é porque eu sou espírita desde 5 anos de idade, então até eu conseguir ganhar maturidade intelectual para compreender uma parábola dessa natureza, demandou um certo tempo. E quando eu estava ali na idade de infância e adolescência, participando dos eventos com essa parábola, eu sempre ficava muito angustiado, porque eu me via mesmo como o filho
como o filho pródigo, apesar de não ser perfeito, muito longe disso, mas eu me via como ele. Eu não tenho irmãos, então eu achava um absurdo. O cara está ali fazendo tudo certo e a festa é para o outro. Mas é aí que nós vamos entender. Um já tinha encontrado o caminho. Não era necessário festejar aquele que já estava no caminho correto, já estava alinhado, o seu destino já estava traçado. O outro precisou fazer um caminho totalmente tortuoso para poder, em determinado momento, perceber que estava equivocado e ele retorna. E é por isso que ele é recebido com festa, porque agora ele estava encontrando o seu caminho para seguir o direcionamento. E aí, então, nós vamos perceber por que os filhos que dão mais trabalho, em geral, são os mais amados, principalmente pelas mães. Porque essa relação está aí diretamente vinculada aos débitos do presente e aquele espírito ainda rebelde nesse processo. Então, nós vamos começando pela lógica espírita a entender que existe relações invisíveis. E eu sempre abordo isso quando eu falo de família. E me perdoe por vezes citar em primeira pessoa, mas eu acho mais conveniente porque eu não exponho ninguém a não ser a mim mesmo. E eu acho curioso que na minha família eu sou diferentão entre os meus primos. Primeiro, todos são comerciantes. Eu sou professor. Todos sempre gostaram muito de farra. Eu sempre fui mais comedido. A maioria não gosta de ler. Eu sempre fui um grande leitor. Claro, depois dos ensinamentos pedagógicos de minha mãe lá atrás, que eu já citei para vocês. Eu tenho um posicionamento político de um jeito. O deles é antagônico. Às vezes, quando eu me encontro com eles, eu converso, né? Nós somos simpáticos, conversamos bastante e tal. Eles são, de grande maioria, católicos e protestantes. E quando nós estamos conversando, eu penso assim, eu paro, olho e me pergunto, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque somos muito diferentes. Nos damos bem, não temos problemas, desavenças normais de família. Mas nós somos muito diferentes na forma de ver o mundo, de enxergar as coisas, daquilo que eu percebo e o que eles percebem do mundo. E aí eu me pergunto, o que eu vim fazer aqui? E provavelmente temos nos encontros e desencontros arestas para serem aparadas e coisas para aprendermos mutuamente nessa convivência. É assim que funciona. Então nós vamos entender por que na família sempre existem aquelas pessoas diferentes, que as pessoas chamam de ovelha perdida, aquela ovelha diferente, que não necessariamente não seja alguém ruim ou perverso, mas é alguém diferentão mesmo. Você fala assim, nem parece que é meu parente. São irmãos que são completamente diferentes. São primos, tios, que estão dentro de convivência completamente diferente. Em famílias maiores, essa percepção se torna ainda maior. Hoje as famílias são menores, mas se nós olharmos a família dos nossos avós, dos nossos bisavós, são famílias grandes, de 7, 8, 9, 10, 12, 15 irmãos. E aí você vai perceber que são todos com características específicas. Alguns com uma afinidade muito grande e outros são completamente diferentes nesse conceito. E então, se aprendeu durante muito tempo o amor pelo medo. Mas a explicação de Jesus não era ter medo dos nossos pais, e sim respeitá-los. E o respeito vem de uma autoridade moral. Não é mais como muitas vezes nós ouvíamos, faça o que eu digo e não faça o que eu falo. As crianças hoje em dia, elas aprendem muito mais pelo que veem os adultos fazendo. E isso tem uma relevância muito
grande. As crianças, elas observam e nos estudam o tempo todo. E nós que somos pais, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu, como sou pai e professor, eu sou testado o tempo todo pelos meus alunos, no conhecimento, nas minhas reações, na forma como eu lido com as coisas. Então, o aluno ele vai lhe testar pelo conhecimento, vai fazer uma pergunta ali que ele vai pesquisar no Google para ver se você realmente sabe aquilo que você está ensinando. Como você lida se de repente tiver algum conteúdo que você não sabe, porque é perfeitamente possível isso acontecer. Ninguém sabe tudo, nem o Google sabe tudo. Eu achava que o Google sabia tudo, eu fiz uma pesquisa esses dias e não achei. Então nem o Google sabe tudo. Existem coisas que nós ainda não conseguimos desvendar. Então, o aluno testa, a criança testa, o filho testa. Então essa coisa de falar, faz o que eu estou dizendo, ele pode até fazer, por medo. Mas não quer dizer que ele vai conduzir-te dessa forma. Então, ter filhos que não vêm com manual de instrução e ser pai é algo extremamente complicado. Mãe, tão complicado quanto. Se um dos dois for ao mesmo tempo pai e mãe, isso torna a missão ainda mais difícil. Porque aquela pessoa que está mais próxima vai ter que ser a referência. E vai ter que ser a referência em todos os pontos. Então isso é bastante complicado. E às vezes é fundura dupla. Depois descobri muito tempo depois que os meus pais, eles combinavam, né? Minha mãe seria mais rígida em determinados momentos, meu pai mais brando. Depois eles alternavam a posição. E ficava sempre meu pai como aquela instância superior. Olha, quando seu pai chegar, você vai ver. Então, aquele momento ali de me levar à reflexão do que aconteceria. Meu pai nunca me bateu, mas eu morria de medo de meu pai um dia me bater. E em alguns momentos eu preferia que ele me batesse o sermão que ele me dava. Então, essas relações, elas são fundamentais. E aí vem a questão do respeito, do honrar. Nós precisamos, então, entender que vai chegar o momento que os nossos pais serão dependentes da gente. E aí nós temos um probleminha. Porque nós, quando nos tornamos mais velhos, nos tornamos também mais difíceis. Porque nós vamos tendo limitações físicas, mas temos a mentalidade de adulto e não queremos ter essas limitações físicas que virão. Quer nós queiramos ou não. E aí então os filhos terão que ter uma paciência dobrada para conosco. Porque o idoso ele é aquele que muitas vezes não tem força, mas tem o conhecimento e a teimosia de achar que tem. E vai querer fazer as coisas do jeito dele. E aí o filho vai ter que fazer o papel inverso daquilo que ele poderia tentar fazer. Porque com a criança, por vezes, você pode impor através da autoridade. Só que nesse caso a autoridade é o mais velho. E aí você vai ter que encontrar mecanismos para lidar com essa relação. É maravilhoso. E trabalhoso. Quem diz que conviver é fácil? E nesse processo a gente tem que entender que honrar pai e mãe é assistir a eles nas dificuldades. Proporcionar repouso na velhice, que muitas vezes não acontece, principalmente no Brasil, por vários motivos. Cercá-los de cuidados, não sobrecarregá-los de afazeres domésticos. A não ser quando ele é avô, né? Porque avô e avó é brinquedo de neto e vice-versa. Aí ele vai fazer tudo aquilo que não podia deixar o filho fazer. Porque agora ele não tem mais o papel de ser aquele educador rígido.
Ele é apenas um momento de divertimento ali. Deve ser ótimo ser avô, né? Deve ser uma tarefa bem interessante. Dentro dessa perspectiva, nós podemos também entender que Jesus indaga sobre quem é a família dele. Quem são seus pais e os seus irmãos? E ele então responde que são seus pais, seus irmãos, seus filhos, todos aqueles que cumprem os mandamentos. Todos aqueles que seguem os seus ensinamentos. Ou seja, Jesus traz, pela primeira vez, a tônica de família universal. Essa é uma ruptura de paradigmas que Jesus faz, que é interessante. Jesus traz pela primeira vez uma salvação atrelada não à origem étnica, não à religião, não a características externas, porque os romanos achavam que eles eram mais poderosos porque os deuses dele deram a eles supremacia sobre os demais. Os judeus esperavam que em algum momento eles se tornariam superiores a todos os demais e estariam numa posição de superioridade. E Jesus vai dizer que é o seu pai e o seu irmão, todos aqueles que seguem os seus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos de Deus, de amar, perdoar, respeitar, viver de forma mansa e pacífica. Então nós devemos entender que a mansitude e ser pacífico é justamente seguir a lei de amor. E a lei de amor requer o perdão, requer a tolerância. Nós não temos a condição de dizermos ainda que somos cristãos, se nós levarmos em consideração tudo aquilo que Jesus ensinou. Eu tenho uma vontade de um dia poder fazer igual Paulo de Tarso, quando ele diz, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ali ele tem total consciência de que ele estava fazendo aquilo que deveria ser feito dentro dos postulados do cristianismo. É um momento espetacular da vida de Paulo, que era Saulo, se tornou Paulo, que significa pequeno. Deixou de ser um homem poderoso para ser pequeno. O cristianismo é na contramão das coisas que o mundo considera valorizado. Ele não valoriza o poder, valoriza a humildade. Não valoriza a força, a mansitude. É o inverso do que o mundo valoriza. Mas isso é tão difícil que as pessoas vão encontrando elementos para tentar desvirtuar isso, encontrando pontos fora dos textos, do contexto, inclusive de ética, a justificar determinadas condutas. Então nós precisamos entender que o cristianismo, ele nos leva a refletir sobre todas as nossas condutas, inclusive ampliando a nossa lógica de família. E reencarnatoriamente falando, se torna muito mais amplo. Porque o meu pai de hoje e de amanhã pode ter sido o inimigo meu do passado, ou uma desavença que eu fiz nessa vida. Ou uma pessoa que eu encontro em determinado local pode ter sido alguém que me foi muito caro familiarmente, e eu não fiz nada para auxiliá-lo no momento que ele teve dificuldade em outra existência. Ele me ajudou e nessa eu o menosprezei ou o desprezei. Não prestei atenção, porque a parentela ela vai para além da parentela corporal. Os laços de sangue, eles servem, sim, para estabelecer laços, mas são os laços espirituais que se perpetuam. Nós escolhemos as nossas amizades por afinidade.
os laços espirituais, é exatamente a mesma coisa. Eu digo sempre isso. Os nossos familiares, muitas vezes, são as nossas desavenças. Os nossos amigos é a família que nós escolhemos. E esses amigos, por vezes, deixam de ser nossos amigos quando nós mudamos os nossos hábitos. Porque quando nós também saímos de determinado ambiente, determinada prática, aquelas amizades elas já não condizem mais. Não é que nós deixamos de gostar daquela pessoa, não é isso. Mas as afinidades elas diminuem e elas também se entrelaçam. Isso é perfeitamente natural. Então nós vamos entendendo que a família universal ela é muito mais ampla. Tem pessoas que nós nos simpatizamos no primeiro olhar. Eu brinco sempre que eu não tive irmãos consanguíneos, mas eu tenho um amigo que nós nos conhecemos há exatos 43 anos. Eu tenho 47 hoje. Então nós somos amigos desde aquela época. Nós nos conhecemos no período que o meu irmão, ele nasceu, viveu pouco tempo e desencarnou muito novo. E eu conheci ele praticamente no mesmo dia. Meu irmão morreu num domingo e eu conheci ele numa segunda. Eu me lembro muito disso, eu não sei a data exata, tá? Mas eu me lembro desse que foi domingo e segunda, porque foi a primeira vez que eu fui no centro espírita, no dia do desenlace do meu irmão, e na segunda-feira foi o dia que eu conheci esse amigo, que é meu irmão. Nós nos apresentamos como irmão. Ele também é filho único. E nós temos muitas afinidades. São 43 anos, nós nunca brigamos. Obviamente que temos pontos de vista diferentes em algumas coisas, é óbvio, nós não somos iguais, nós somos clones. Mas é um espírito afim. Nós nos reencontramos e temos afinidades até. E seguimos práticas muito comuns, ambos somos espíritas, temos pontos de vista muito comuns em várias questões, divergências em outras tantas. E já tem outras pessoas que às vezes é da nossa família, que não tem tanto vínculo. É natural. Só a espiritualidade, o espiritismo e a reencarnação para poder explicar tudo isso. Tem pessoas que vão olhar para mim pela primeira vez, vão simpatizar, outras vão antipatizar. Natural também. Então nós também temos que entender essas antipatias e simpatias da família universal. Por que que as pessoas às vezes frequentam vários centros espíritas? E eles vão andando, vou aqui, vou ali. Praticamente o centro espírita tem as mesmas práticas. Pontualmente tem uma coisa ou outra diferente. Mas ele vai para uma casa espírita e ele fala, é aqui que eu quero. Mas por que é tão longe da sua casa? É, mas eu gosto de ir lá. Por que será? Mas tem um centro espírita do lado da sua casa, o que você vai fazer ali tão longe? Não, mas eu gosto. Ali é um lugar que eu me sinto bem. Você encontrou a sua família espiritual próxima. E como toda família, tem os próximos e aqueles que são não tão próximos. Tem os afins e os não afins. Porque a parentela está além do corpo físico. E nós só vamos entendendo isso à medida que nós vamos estudando. E nós também vamos entender que à medida que a espécie, enquanto espírito, do ponto de vista intelecto-moral, essas relações tendem a ser mais afins. Porque a quantidade de pessoas que vão comungar dos mesmos objetivos é muito maior. Uma passagem não é no livro, é no filme. O livro não trata da mesma forma, faz uma interpretação, obviamente, da obra literária. Que é quando André Luiz vai encontrar com o governador de nosso lar. E o governador, então, se coloca se prostrando diante dele, né, numa posição de humildade. No livro não coloca ele se ajoelhando, né? Provavelmente ele fez uma saudação se curvando, alguma coisa parecida, mas no filme se coloca ele ajoelhando. E André Luiz fica meio chocado, mas como assim um governador se coloca numa posição de humildade? O que Jesus fez com os seus discípulos quando lavou os pés? Qual é o ensinamento que está ali? Olha, eu sou um mestre, mas o mestre tem que ensinar pelo exemplo. E o meu exemplo é o da humildade. E para finalizar, a ingratidão
dos filhos e, obviamente, dos laços de família, como eu já citei anteriormente, é o fruto direto do egoísmo, do orgulho e da não compreensão da lei de amor. Porque a partir do momento que as pessoas não cumprem com o mandamento honrar o seu pai e a mãe, automaticamente nós estamos descumprindo um mandamento divino. E é fundamental que nós temos cuidado com isso. Afinal de contas, a maioria de nós só vai entender mesmo o que é ser pai e mãe quando nós temos filhos. Aí a nossa lógica ela muda bastante acerca dos nossos pais. Aí nós vamos entender sacrifício que nós não vimos, passa desapercebido, olhamos a ação, e vamos simplesmente ir levando. Mas quando nós nos tornamos pais, e nós olhamos para os nossos pais, nós tendemos a respeitá-los e amá-los muito mais. Isso também, claro, é fruto da maturidade. Mas, claro, nem todo mundo age dessa forma. E, obviamente, que dentro da lei divina, tudo terá uma consequência. Essa consequência não é uma punição, gente. Nós pensamos a consequência como punição, um inferno, um sofrimento agudo. Às vezes é ser colocado distante da família. Nós vamos observar bem que agora que voltamos a uma relativa normalidade, devemos dar muito mais atenção aos nossos idosos. O número de adoecimento de idosos durante a pandemia foi gigantesco. E eu não estou falando do adoecimento pelo Covid. Estou falando do adoecimento mental, causado pelo isolamento. Então devemos aproveitar esse momento do novo normal para aproximarmos muito mais dos nossos avós, dos nossos tios mais velhos, que são mais próximos, dos nossos pais, porque eles carecem muito da nossa atenção, muito do nosso cuidado, porque eles de fato tinham a rotina deles e eles ficaram num processo de isolamento que causou mazelas muito grandes do ponto de vista psíquico. E diante de todos esses desafios que é viver em família, e obviamente honrar os nossos pais, nas palavras de Cassimiro Cunha, em Carta às Famílias, ele diz: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lá se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue. Em lutas amarguradas é o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime, mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhes no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças a tua casa o instinto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar caminho os sublimes dons de Deus. As lutas em tua casa, atritos e desavenças, isso é sombra em que se prova a claridade da crença no dia de cada dia, nas luzes das orações. Envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor.
Que a paz do Mestre Jesus ecoe nos nossos corações, nos nossos lares e na nossa família universal. Pela atenção de todos, muito obrigado.